Mas, assim, números, esses resultados, ele pode, sim, na história, no livro, estar ali como um recordista e ser o maior. Pode, porque ele tem idade para isso e capacidade e joga num time que briga por títulos. Ô, Luciano. Mas para jogar Libertadores ele tem que continuar jogando na várzea. Digo, jogando aqui no futebol brasileiro. Aliás, tirando essa brincadeira de lado aí... Ele não vai jogar. Vou falar um negócio. Não vai jogar que ele tá suspenso. Fala, Sormani. Não, eu acho que essa questão dos números, ela é uma questão importante, entendeu? Os números você tem que levar em consideração. Óbvio, é óbvio. Claro que sim. Mas você tem que saber ponderar, entendeu? Você tem que saber pesar numa balança os números. Você entendeu? O Gabriel, a pergunta é... Qual era a pergunta? Vai ser o maior brasileiro na Libertadores? É essa a pergunta? O maior brasileiro na Libertadores? Suponhamos que ele chegue no ranking dos dois topos ali. Ele é o maior artilheiro da história da Libertadores e também com mais títulos. São 2 ainda, porque ele tem que conquistar em relação à Libertadores. Ele vira o maior brasileiro da Libertadores? A gente não sabe. Mas eu acho que quando você tem num campeonato alguém que foi campeão, participou como o Pelé, ninguém é maior que o Pelé. Ninguém é maior que o Pelé. Ninguém é maior que ele. Morreu a história. O Flamengo não, o São Paulo tem mais títulos do que o Santos internacionais. São Paulo tem 12 oficiais, né? O Santos tem 9. O São Paulo, por conta disso, torna-se o maior time brasileiro? Não. O São Paulo não teve o Pelé. O Pelé jogou no Santos. Só isso faz o Santos o maior time na história do futebol brasileiro. Acabou. O maior jogador da história do futebol jogou no Santos. Morreu a história. Não é que ele só jogou no Santos, passou para ele. Não, ele ganhou muita coisa. Como jogador do Santos, ele foi tricampeão do mundo com a seleção. Ganhou 2 Libertadores, ganhou 2 Mundiais. Ganhou 5 campeonatos brasileiros. Então, morreu. Morreu a história. E em 64, quando o Santos é eliminado pelo Independiente, ele não participa das semifinais. Aliás, quase que o time inteiro do Santos não participa. O ataque quase que todinho não jogou contra o Independiente. Os caras estavam tudo machucados. Entendeu? Excesso de jogo e tudo mais. Então, é legal ter os números? É bacana. Mas você tem que ponderar essas coisas. Você tem que saber ler os números e entender a história. Na NBA, que é um campeonato que a gente passa aqui, isso aí é marca registrada da ESPN desde sempre, tinham 2 pivôs na época, na década de 1960, o Bill Russell e o Will Chamberlain. E o Russell jogou a vida inteira no Boston e o Will Chamberlain andou em alguns times aí. E o Will Chamberlain é o único jogador que fez 100 pontos no jogo. Recordista de toco, e de double-doubles, e por aí vai. Aí perguntaram pro Bill Russell isso, entendeu? Pô, mas o cara lá é uma fera. Ele falou assim, tudo bem, ele bate recordes e eu ganho campeonatos. E o Russell ganhou 2 campeonatos. Perdão, o Chamberlain, que batia recordes, ganhou 2 campeonatos. O Bill Russell ganhou 10. Entendeu? Então, os números individuais são importantes? São importantes, claro que sim. Mas você tem que levar em consideração isso. Você não pode jamais dizer que alguém foi maior que o Pelé nesse país. Ninguém foi maior e ninguém vai ser. E ninguém vai ser. Por maior que sejam as conquistas do Gabriel, a gente não sabe se ele vai conquistar. A gente está imaginando que, mas até agora não conquistou. Mas que ele ganhe 4 Libertadores, o Pelé tem 2. O Pelé é maior que ele. O Pelé é maior que ele. Eu acho que a gente tem que saber pesar essas coisas. O Chamberlain foi um monstro mesmo, hein? Eu gosto pra caramba de NBA, história no Philadelphia, no Lakers e tudo mais. Mas o assunto é Gabigol. E agora eu quero ver o que o Oswaldo Pascoal... Agora eu quero ver, Pascoal, o que você vai falar. Você que ficou criticando o Gabigol, bababá, essa semana, porque ele foi expulso. Não. Quero ver o que você vai falar. Sabe por quê? Porque olha só o que rolou lá no Twitter. Lá. Bota aí o Twitter, eu quero ver o que o Pascoal vai falar. Agora eu quero ver. Bota aí, olha só. Olha aqui, o Footstats botou ali, ó. O Gabigol, entre todos os 789 jogadores da Libertadores que participam esse ano, ele é o primeiro em gols, primeiro em participação em gols, primeiro em finalização no alvo e primeiro no índice aí do Footstats, 182 pontos. O melhor jogador do campeonato. E ele retuitou e botou, me critiquem mais, com aquela carinha lá tirando uma onda. Fala agora, Oswaldo Pascoal, com esses números aí do Gabigol. Dá pra criticar o homem? Vai continuar criticando ele? Ele até gostou ontem que a torcida ficou xingando o Gabigol. Ele falou, tava com saudade da torcida me xingar. Vê como é que é o negócio da torcida. Ele gosta, né, Pascoal? Ele é movido a isso, né, parece? Ele é movido a esses desafios. Eu acho muito legal.
Eu acho muito legal. Agora, eu sou contra quando ele faz pataquada dentro do campo, né? Bater palma pra juiz, esse negócio, ser expulso porque fala alguma coisa pro árbitro. Aí eu não gosto. Aí ele vai ser criticado, aí eu vou criticar. Porque isso não é comportamento. Por quê? Porque ele tem todos esses números favoráveis. Porque todos esses números traduzem o quê? Ele é importantíssimo para o Flamengo. Então um cara que tem toda essa importância que ele tem para o Flamengo, fica fora dos jogos, fica fora de partidas, suspenso, isso faz muito mal para o Flamengo. Muito mal. Então ele tem que estar sempre presente nas grandes partidas do Flamengo. Agora, ele é um baita jogador. Ele no Flamengo se encontrou. Ele precisava de um porto seguro. Depois da passagem frustrada que ele teve na Europa, na Itália e em Portugal, a chegada dele no Flamengo, a chegada do Jorge Jesus, estabelece, as duas chegadas, a dele e a do Jorge Jesus, estabelecem um parâmetro para ele no Flamengo. A chegada do Bruno Henrique para essa competição, até o Bruno Henrique foi eleito o melhor jogador da Libertadores de 2019, e não ele, o Gabigol. Então fica essa busca do Gabigol pela motivação. Os números são sensacionais. E parabéns aí para o Gabigol por ter conquistado todos esses números. Mas ele não jogou e não será maior que o Zico. Ele não joga, não jogou e não será maior que o Zico. Esse vai ser difícil para achar outro com essa camisa rubro-negra para ser maior do que Arthur Antunes Coimbra. Facinca, é isso que o senhor Mano estava falando ali, ponderando as coisas, né? Momento diferente e tudo mais. Facinca, você acha que o Gabigol pode ser criticado mesmo com esses números aí sendo primeiro em todos esses quesitos aí na Libertadores? Você acha que ele... Mas não que ele pode, né? Porque ele pode, né? Todo mundo pode ser criticado, mas ele merece ser criticado ou não? A crítica vai mais pela postura em muitos momentos, por ser um jogador que ele faz desse tipo de situação constrangedora uma motivação. Eu vou muito pelo contrário. Para mim, o atleta tem que se preocupar com o treino, com a atividade dele, se motivar pela equipe, pela própria torcida, pelo quanto que ele é bom, não ficar preocupado com o mimimi dos outros para crescer e ficar mandando recado. Enfim, eu gosto daquele cara que trabalha em silêncio, né, e que dentro de campo responde jogando bola. É aí que ele ganha carisma, é aí que ele ganha personalidade, é aí que ele mostra principalmente maturidade. Acho que quanto mais a pessoa fica se preocupando em ficar mandando um recado pra lá, pra cá, olha, eu sou assim, olha, tá vendo? Me xinga mais, né? Eu acho que não leva a lugar algum e a pessoa só gera cada vez menos empatia. Enquanto alguns trabalham para ter essa empatia por aquilo que faz, pela atitude, pela grandeza, pela nobreza, né? E sem perder a personalidade, porque o cara que resolve quieto, ele também tem tanta ou mais personalidade que aquele que fala, porque papagaio até fala, qualquer um fala, né? Enfim, eu acho que eu prefiro muito mais esse tipo de comportamento do que aqueles que ficam vivendo a vida, mandando um recado pra lá e pra cá e que no fundo das coisas, eles próprios acabam se prejudicando. O cara que precisa disso, na verdade ele não tá bem resolvido, ele é carente. Mas, assim, cara, essa coisa dele, ele faz tudo isso que você falou, né? O fora de campo, então, as atitudes que não condizem com exatamente jogar bola, que é essa reclamação com o árbitro, às vezes fazer uma besteira, fazer alguma coisa aqui, outra ali. Fazendo tudo isso ainda, ele acaba sendo, hoje, talvez, aí o maior ídolo do Flamengo, ou não? Maior ídolo do Flamengo o quê? Dessa atual geração? Dessa atual geração, dos caras que estão em campo. Porque até a saída do Gerson também dividiu um pouco esse pulso. Ele faz gols. Ele resolve, claro que ele resolve, ele é bom jogador. Mas imagina se esse cara se preocupasse 70% menos com esse tipo de papagaiada e acrescentasse na maturidade dele como jogador. Primeiro que nem no Flamengo talvez ele estaria. Segundo que ele poderia estar na Europa, como a gente gostaria de vê-lo em atividade, num clube de grande porte, resolvendo e evoluindo a sua capacidade técnica. E terceiro, titular absoluto numa seleção brasileira, que carece justamente de um jogador como ele. E que não foi titular da seleção brasileira, também muito porque quando precisa dessa maturidade, desse algo a mais, ainda não atingiu. Pois é, mas ele pode ser escalado, hein? Porque tem convocação chegando logo mais. Ozinho, você já jogou muita bola, já jogou com caras diferentes personalidades. Como é que você vê o Gabigol? Você já encontrou com alguém com essa personalidade? O cara que, e se é que você vê assim também, o cara que é movido pela provocação. O cara que chega, ele mais gosta de jogar com a torcida contra do que com a torcida a favor. Ele joga melhor quando ele vai como visitante do que em casa. Tem muita gente assim também. Você deve ter encontrado bastante jogador assim, né, Zinho?
Bastante. Tem muitos jogadores reverentes. O treinador dele era assim, e eu joguei com ele, o Renato Gaúcho. Era um cara midiático, né? Tava toda hora, porque ele resolvia dentro do campo, jogava muita bola, mas fora do campo também dava muita notícia. Era um cara polêmico na hora que ia para o microfone, falava, chamava a responsabilidade. Mas eu estou muito aí em cima do que os companheiros falaram. É um baita de um jogador, os números comprovam isso. Mas para mim ele não está entre os maiores da história ainda, sem dúvida. Está buscando isso. Acho que uma afirmação numa seleção brasileira pode trazer ainda mais esses números para ele, né? Ser um cara com títulos na seleção brasileira também. Isso fortalece muito, né, esse patamar de maiores da história. Mas ele constrói no Flamengo uma história lindíssima, maravilhosa, é ídolo da torcida, mas em alguns momentos esse próprio torcedor tem um momento de criticá-lo, né? Então ele gera essa coisa do ódio e do amor. Acho que assim, o Gabigol, eu fui um dos que critiquei ele no jogo contra o Internacional, porque como um ex-atleta, como um jogador e também como fiz a função de gerente de futebol, eu prezo muito pelo coletivo, pelo melhor para o grupo, e a atitude dele no jogo contra o Internacional prejudicou o grupo, prejudicou a equipe, prejudicou o treinador. O treinador tinha acabado de fazer uma substituição, tirou os meias, o Arrascaeta e o Everton Ribeiro, para colocar o Vitinho e o Pedro, né? Foi o Pedro e o Michael, e logo depois ele é expulso. No momento que o Flamengo ia tentar uma reação, e ele, peça fundamental. O Gabigol, como o Pascoal falou, ele tem esses números, né? Porque ele tem um conjunto que trabalha para ajudá-lo, e aí ele alcançando esses números, ele ajuda o elenco, ele ajuda o grupo, ajuda o Flamengo, e quando ele não está em campo, por motivos tolos, de bater palma para o juiz, de dar um chute na bola depois, ele é avisado? É avisado. A atenção do árbitro em cima dele é maior do que... Porque o Michael teve o mesmo lance com o Michael e o juiz nem amarelo deu e o quarto árbitro não chamou. Mas o Gabigol, ele tem essa imagem. Ele puxa isso também de um holofote ir para cima dele. Então, já é um cara com 25 anos, já tem uma rodagem, já é jogador de seleção, já se intitula como líder no grupo, ele tem que ter um comportamento. Se ele estiver focado, concentrado, é irreverente, quer fazer gol, brinca lá com a torcida, isso é legal, faz parte, essa brincadeira, essa coisa de falar, faz bem pro futebol, essa irreverência. Agora, não a ponto de ter uma irresponsabilidade de prejudicar o grupo que ele está. E naquele jogo do Inter ele prejudicou, por isso eu critiquei. Agora, quando ele faz o que fez ontem, eu bato palma para ele. Ele jogou muito, fez gols e deu assistência. E teve um comportamento. No finalzinho ali ele teve uma discussãozinha com o adversário, também não sei o que o cara falou para ele, mas ele focado é fundamental. Quando ele comete erros, nós estamos aqui para também falar que ele errou. Ozinho. Pessoal, venho humildemente aqui pedir a vocês que fortalecem o canal, deixando seu like, se inscrevendo, para estar ajudando a gente aí a crescer mais e mais. E é isso. Muito obrigado, bora pro vídeo.